Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor. Estamos para a nossa escola. Amém. Ainda assim, alegres, né? Onde chegamos bem tarde em casa, mas valeu a pena. Tivemos ontem um congresso, São Paulo Sul. Foi um céu que desceu ali para nos abençoar. Cada participação, né, dos nossos departamentos, né, das nossas regionais, enfim, foi uma glória muito grande. Parabéns ao pastor Paulo Francinetti, pastor Ademir, pastor Antônio José Calheiros, nossa liderança nacional estava lá, todos os nossos líderes das regionais estavam lá. Foi uma glória muito grande. Amém? Louvado é o Senhor. Vamos já orar para iniciarmos, né? Orar pelo nosso caderno de oração. Pai do Senhor, pastor Wesley, aí o meu companheiro de guerra, louvado seja, ele estava lá também. Muita bênção mesmo, né? Graças a Deus. Valeu a pena. Qualquer sacrifício, que para nós não teve sacrifício, foi só alegria. Nós vamos orar pelo nosso caderno de oração. Não é? Hoje nós vamos estar estudando 2 Coríntios, o capítulo é o 11, não é? E temos muito a aprender com este capítulo hoje. Com certeza você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos orar. Você que já está conosco aí, bem-vindo. Leia estava lá. Abençoada também no meio do teu povo, né, Leia? Glória a Deus, é bom. Parecia uma família que se reencontrou para uma festa, não é? Glória a Deus, um abraço, querida. Foi muito bom, não é? José Maria, minha irmã, paz do Senhor. Eu estou aqui muito radiante, viu? Porque foi um trabalho, né, onde nós
demos um relatório sobre a compra do nosso sítio, já conseguimos a entrada do sítio. Dica Guimarães, um abraço, querida, Deus abençoe. E agora vamos partir para já comprar o nosso sítio. Estávamos olhando longe aquela área, né, de mais ou menos 500 a 600 pessoas ali com a gente. E eu olhei para aquele salão e disse, nós vamos ter um salão que vai caber o dobro das pessoas que estão aqui. É a nossa previsão na construção lá do nosso sítio, vai ser bênção muito, muito grande. Irmãos, olha, está na hora de darmos as mãos, porque mostrar o Deus que está conosco, não é verdade? Louvado é o Senhor. Bem, nós vamos orar para entrarmos na nossa escola, que a alegria do pastor é muito grande, não é? Não tem como eu não reconhecer, eu acho que ninguém saiu dali a não ser muito radiante de ver, não é, o potencial da nossa obra, não só no Brasil, né, mas no mundo, porque nós estamos estendendo. Ali tinha gente até de Camarões, estava lá um obreiro. Dica, é isso mesmo. É a glória de Deus na sua obra, obra da restauração que Deus levantou, não é? Para cumprir os seus propósitos nesses momentos finais da igreja na terra. Amém, queridos? Vamos orar, senão eu vou ficar só festejando, né? E tem muita, muita coisa para vocês nesta manhã. Obrigado, Pai, pela noite de paz, pelo dia de ontem, por aquele trabalho maravilhoso que realizastes usando os teus filhos, os conjuntos que a ti louvaram, te adoraram, os pastores, a nossa liderança, a pastora Ademir Chaves, pastor Antônio José Calheiros, pastor Paulo Francinetti, todos os pastores da São Paulo Sul que estavam ali, Pai, foi muita glória. Nós te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo privilégio de estar nesta obra que o Senhor levantou e vai cumprir os propósitos e o cronograma que Deus tem com ela. Agora, Pai, abençoa os que estão comigo nessa live, nessa escola. Capacita este servo nessa ministração, que os teus filhos sejam grandemente abençoados. Prepara-me para esse momento e abençoa o teu povo como um todo. Nós oramos assim, ainda te pedindo pelos os trabalhos presenciais, como as escolas presenciais que vai acontecer logo mais, a Santa Ceia na tua casa, para lembrarmos da sua morte, que nos resgatou do domínio das trevas e nos colocou no reino de luz, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por vocês que já estão aí comigo. Amém? Louvado é o Senhor. E agora eu vou te convidar. Abre o teu cantor cristão no 545. Vamos adorar agora o Senhor com este louvor. Amém? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus. Creuza Aristáquio, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas notas dos céus, boas coisas ali aprendemos, aprender a palavra de Deus. Os jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da palavra de Deus. Jesus ser presente na escola,
está aí também, Kelvin Costa Moreira, meu querido, bem-vindo, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, aqui estamos para adorar o Senhor, neste momento glorioso, não é? Que nós estamos aqui festejando tudo que o Senhor tem nos concedido. Amém? Todos vocês, é isso aí, Dica, que maravilha, né? Pois é. Pois nós vamos estar mandando uns flashes para vocês do nosso trabalho de ontem, se bem que ele ficou público, né? Quem pôde e assistiu, foi muita glória. Que o pessoal de Mogi Guaçu estava lá, né? O grupo de pandeiros brilhou com o louvor lá, foi muita glória. Amém, queridos? Nós vamos já estar entrando no nosso estudo, porque o nosso estudo hoje vai falar exatamente sobre o tema da nossa aula, é os falsos apóstolos, né? Miraildes Oliveira, paz do Senhor, bem-vinda, é um prazer ter vocês comigo nessa escola, amém? Que Deus nos abençoe. Mas vamos agora abrir as nossas Bíblias e vamos fazer a leitura dos versos, são 33 versos, então vamos ler para a nossa edificação. Vamos lá, os falsos apóstolos. Paulo começa, oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Porque porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que faço, farei para cortar ocasiões aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo,
como se nós fôssemos fracos, mas do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade de Damasceno para me prender. E fui descido em um cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Aqui está Paulo dando um relatório. Oh, Débora Menezes, Michele Ventura, glória a Deus, um abraço aí no Mateus, em toda a família. E todos vocês muito bem-vindos, viu, queridos? Olha que alegria ter vocês comigo. Queridos, não é fácil fazer a obra de Deus. O homem que se dispõe a fazer a obra de Deus, ele tem que estar preparado para enfrentar a adversidade, tanto de fora como de dentro. Então, Paulo está nos dando esse estudo exatamente sobre esse ponto. Chegava aos santos apóstolos a questionar a veracidade do seu apostolado, né? Dos seus ensinos. Enfim, eles procuravam mascarados porque a visão deles era tirar o foco de Cristo Jesus. E se tirarmos o foco de Jesus, nós não temos nenhuma chance. Rodrigo Silva, paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém? Quando você que esteve na nossa festa, onde chegar e disse assim, eu estava em Limeira, só para a gente dar um abraço especial, porque foi grande aquela festa ontem. Elci Santana, meu nobre colega, olha uma audiência com você e Deus logo mais, 15 para meia-noite a meia-noite e 30, ele está um guerreiro do Senhor. Mas, queridos, não é fácil. Este é o Elci Santana, esse homem que está fazendo um trabalho de dimensões internacional, ele sabe, não é fácil. Tem que estar preparado para enfrentar os inimigos de Deus. E às vezes esses inimigos nascem até dentro do próprio nosso ministério. Pessoas que não vigiam, dão lugar ao adversário e acabam fazendo oposição à obra de Deus. Tem misericórdia, não é? Mas vamos lá, meus irmãos. Havia em Corinto quem questionasse as credenciais apostólicas de Paulo e proclamasse um evangelho diferente. Olha só, irmãos. Só há um evangelho, só há um Senhor, só há uma lâmpada para os nossos pés, é essa palavra. Sejamos sempre bereanos, cuidado com aquela conversa macia, com aquela manifestação de que o poder está nesse, naquele outro. O poder está em Deus e naquele que se coloca nas mãos de Deus, fazendo como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está procurando, é como ele disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. Mas Paulo continua, mas foi a ingenuidade dos coríntios diante da alegação dos falsos mestres que levou Paulo a dizer-lhes algumas verdades, a fim de que rejeitasse a doutrina dos tais mestres e condenasse os seus métodos.
Paulo manifesta a sua real intenção para os coríntios, entregá-los a Jesus como noiva virgem pura. Ele os exorta a não confiarem nos super-apóstolos e pede que eles não fiquem impressionados com seu desempenho. O motivo é que até o próprio Satanás pode transformar-se em anjo de luz para promover o engano. Muito cuidado! Você tem a Bíblia nas suas mãos, por isso que os bereanos são sempre referência para nós outros. A Bíblia diz que eles examinavam todo dia nas Escrituras para ver se o que os apóstolos estavam ensinando tinha base nas Escrituras. E nós somos premiados, porque temos a Bíblia, temos experiências daqueles que serviram o Senhor em outros tempos, não é? E que foram até martirizados, mas estavam ali como lâmpadas acesas no mundo. Por isso que a Bíblia, vós sois os luzeiros, vós sois a luz, não é? Então tá lá, vós sois a luz do mundo, vós sois... E essa luz quer dizer que você está transmitindo o conhecimento verdadeiro de Deus para as pessoas que te ouvem. Vamos continuar. Para dar maior força ao seu ministério, Paulo fala sobre as marcas do seu apostolado. As muitas dificuldades e desafios enfrentados dão validação ao evangelho que ele prega. Crentes desleais, não existe isso, de 1 a 6 aqui. Crentes desleais. Paulo evidencia nesse texto a preocupação de que os coríntios fossem desviados da devoção a Cristo. Irmãos, há elementos que atraem as pessoas para si, queridos. A missão do pastor não é atrair, nem se tornar a estrela, não, nem o popstar. Ele tem que levar as pessoas a Cristo. Porque o homem hoje está de pé, amanhã cai. Hoje ele está vivo, amanhã ele morre. Mas o Senhor estará sempre do lado das suas ovelhas, sustentando, consolando, socorrendo, sendo seu provedor. É Ele que é. Por isso ele nos deu o seu Espírito Santo para ficar conosco, para que pudesse estar nos orientando, nos dirigindo, nos abençoando. Dilson Fernandes dos Anjos, ontem nós estávamos juntos lá, não é, querido? Que glória, hein? Louvado Deus Senhor. Vamos lá. Vamos analisar. Desleais para com Deus, 11:1. Suportai-me, pois. É um sinal de constrangimento de Paulo, ao sentir a necessidade de apresentar aos coríntios as suas credenciais. A situação exigia que o fizesse como se tivesse que responder ao insensato com insensatez. Os falsos mestres valiam-se das próprias credenciais para seduzir os fiéis. E os crentes de Corinto, levados pela ingenuidade, estavam sob o risco de agir de maneira desleal, não para com o apóstolo Paulo, mas para com Deus. Às vezes nós estamos agindo de uma maneira porque estamos com uma indisposição com o nosso líder, com o nosso pastor, mas cuidado, irmãos, você está sendo desleal com o próprio Deus. Porque se eu prego a palavra, eu quero te levar a Cristo, porque Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa força. É Ele que está te esperando na eternidade para te dar um abraço quando você chega lá. É Ele que vai descer para buscar a igreja, para o arrebatamento. Isso vai acontecer a qualquer momento, nós temos que estar preparados, não é? E você tem que estar agora voltado para o reino. Como eu devo viver neste mundo pervertido? Como eu devo proceder neste mundo que anda na contramão da direção de Deus? Não é fácil, mas nós precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Paulo continua, quando disse zelo por vós com o zelo de Deus, estava tomado de emoção como quem partilha do cuidado do Senhor para com a sua igreja. Portanto, se os coríntios se desviassem da mensagem do evangelho que lhe havia sido anunciado, agiriam com deslealdade com Deus. Como nós, os pastores, precisamos de estar com este livro na igreja, mostrando, irmãos, olha aqui. Mas acontece, não acontece. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E por quê? Vou lhes dizer nesta manhã que no meu coração está aqui alegre da presença de Deus, como você está aí também. É este livro que nos dá todas as orientações, como viver, como ser. Juscelia Santos Brita, Pai do Senhor, querida.
Kelly Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe vocês aí. Leandro Paz, um abraço do pastor Gênesis. É aqui que está a nossa orientação. Olha o que diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É aqui que você vai ter a sua instrução, nem em revelações, nem em visões, não. Elas vêm para a edificação, mas aqui está, nós temos que pautar nossas vidas, as nossas decisões, a nossa fé, a nossa pregação, usando exatamente este livro, 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que Deus deu. Daí a necessidade de nós estarmos muito presentes na vida de cada um dos nossos membros para trazer a eles essa responsabilidade. Você tem a Bíblia na sua mão. Rosival Nascimento, um abraço, querido, bem-vindo. Não é? Leia para ela, medite nela e peça o Espírito Santo para abrir o teu entendimento, ele vai abrir. Ele é o nosso mestre por excelência, nunca vai nos deixar sozinhos. Vamos lá. Para reforçar sua palavra e de preocupação com a igreja, Paulo usou uma metáfora do casamento, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, a Cristo. Olha que coisa, não é? O cuidado, as instruções, e vinham os inimigos, o que que tem? Esse homem, ele é um fanático. Irmão, seja fanático pelas coisas de Deus, porque há muita gente desmazelado, vivem como se o mundo fosse a sua instrução e a sua vida. Nós estamos aqui de passagem. Se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura. Rosana Santos, a paz do Senhor, querida, bem-vindo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se você ligar a televisão, ligar a internet, são tudo instrumentos que estão nas mãos de Satanás. E você cai no entretenimento, se prende ali e começa a esquecer das instruções que estão aqui. Porque o mundo todo está lá em 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus. É isso que você entender, você é de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Daí a necessidade de você estar muito esperto, revestido do Senhor, meditando na palavra do Senhor e fazendo com que a palavra do Senhor seja de fato a instrutora para a tua vida, tudo que você faz, que a tua mente habite a palavra do Senhor, te exortando. Essa palavra o Espírito Santo deixou para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Vamos continuar. O apóstolo considerava-se um agente de Deus para manter pura a sua igreja, até o momento que entregasse ao noivo Cristo na cerimônia nupcial. Está lá em Apocalipse 19, 7 e 9. Queridos, vocês sabem que quando o Senhor disse, eu vou, mas vos enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo, o mundo não recebe, mas nós recebemos, porque Ele está conosco e Ele habita em nós. Está aí Deise Silva Santa, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Então o Espírito Santo está aqui, Ele está em você. Ele está em você te instruindo, você está selado com o Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo passa a viver com essa pessoa. É bem verdade que depois você precisa de ser batizado, que é ser cheio do Espírito. Mas de qualquer maneira, o Espírito Santo vai estar te orientando e te mostrando como você deve se conduzir neste mundo cheio de ofertas, cheio de entretenimento, cheio de tantas coisas que só tem um propósito, te afastar de Deus. Eu continuo, mas diante dos acontecimentos que se sucederam em Corinto, Paulo manifestou o temor de que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. O que eu e você precisamos absorver da palavra de Deus? O que ela nos ensina? Ela nos dá todas as instruções para sermos simples. Irmãos, não se preocupe, você não está procurando conquistar nada neste mundo. Nós somos comprados do mundo. Você agora é uma nova criatura, você agora é um cidadão do céu, você agora é embaixador do céu aqui na terra, você está aqui
Está aí José Márcio Dias. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Senhor cidadão do céu, o que faz um embaixador quando ele representa um país onde ele está sendo, vamos dizer assim, representante, tratar dos assuntos do seu reino. E nós estamos aqui para tratar dos assuntos do reino de Deus no mundo que precisa saber, como João Batista pregado, é chegado o reino dos céus. Depois, como Jesus continuou, é chegado o reino dos céus. Então, precisamos anunciar esse reino. Obviamente que esse reino ainda está dentro do nosso coração, dentro do nosso trabalho, mas ele será instalado nesse mundo com a presença do próprio Senhor Jesus. Viu, queridos? 1000 anos esse mundo vai conhecer o que é ter o governo de Deus, o governo perfeito, um governo que de fato vai trabalhar pelas pessoas. Eles vão conhecer o que é um governo de Deus, amém? O que Paulo desejava dos coríntios era que se dedicasse inteiramente ao Senhor, não dividisse a afeição com mais ninguém e permanecesse imaculados na devoção ao Senhor. Apelou então aos irmãos que não permitissem ser seduzidos na mente pela negação da verdade da palavra de Deus. Porque sempre que o adversário ou esses falsos mestres vêm para nos tentar, vamos dizer assim, conquistar para eles, eles procuram exatamente te desviar das verdades de Deus com uma espécie de permissividade de interpretação. Hoje tem tantos intérpretes da Bíblia, há tantas profecias, nós estamos sendo assediados, mas o Senhor diz, cuidado, você tem na mão o padrão para você seguir, está aqui a palavra de Deus. Procure ver se você está sendo ensinado a viver segundo a palavra de Deus. Eu quero voltar um pouco no tempo, lá em Gênesis 3, 1 a 7, quando veio de fato o engano e um falso mestre que veio e deu a sua instrução errada. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Irmãos, olha como é que Satanás trabalha, o que que tem? Aí entra aí a ideia do que tem. Você pode fazer, que Deus sabe, o que Ele quer tirar de você, aquela comunhão com Deus, aquela santidade, porque você está no mundo que jaz no maligno, mas você é de Deus. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Não vamos ter na nossa mente, nem cabe na minha mente, que a Eva ali seduzida por Satanás, que Adão não estava perto dela, com certeza, quando ela foi seduzida, não é? Mas quando ela foi seduzida, ela pegou e comeu. Vocês estão pensando que ela deu uma mordida naquela fruta proibida e Adão também fez? A história não foi assim, não. Eu tenho dentro da minha imaginação cristã, crendo que sendo um homem de Deus, eu tenho discernimento também, que ela demorou a convencer Adão a comer daquela fruta. Mas infelizmente ele acabou cedendo, e aí o texto ele é assim muito conciso, então ele dá essas informações, mas foi difícil, não é? Mas o fato é que ele comeu, e quando ele comeu, está aqui. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O comprometimento com a doutrina dos falsos mestres consistia em deslealdade com o mestre dos mestres. Sempre que você cede à tentação, porque nós somos cercados de tentação, e nós que estamos rodeados, está lá em Hebreus no capítulo 12, e nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas,
E algumas pessoas começam a apontar para os vizinhos. Irmãos, quando a Bíblia fala em testemunha, no capítulo 2, é só você ler o capítulo 11. É aqueles que foram os mártires, aqueles que não negaram o nome do Senhor e que chegaram lá no 10:38, está registrado lá, dos quais o mundo não era digno. Homens de Deus, mulheres de Deus, queridos. Essas são as testemunhas que nós estamos rodeados. Porque se as que estão mortos ou dormindo no pó da terra estão mais vivos do que eu e você. Eles foram testemunhas, estão na presença de Deus e daqui a pouco voltam para tomar o seu corpo na primeira ressurreição, mas eles estão vivos lá. É o que Paulo disse, ele sabia. Morrer para mim é lucro, né? E o viver é Cristo. O que ele queria dizer? Ele tinha estado lá, ele já conhecia o lugar onde está Abraão, Isaac, Jacó e todos que já tinham partido. Ele já sabia, porque ele lia, conhecia bem a história. Então não pense você que a irmã Márcia está lá, o corpo dela está dormindo, está esperando a volta para que então seja ressuscitada, mas ela está lá na presença de Deus, adorando a Deus. E ele disse: agora só me resta a coroa da justiça. Paulo está na presença de Deus, Márcia está na presença de Deus, e todos os salvos que partiram estão lá. Daí a necessidade de nós guardarmos com muito carinho os ensinamentos do Senhor e não ficar ouvindo conversas de falsos mestres, porque quando nós os ouvimos, nós somos desleais ao nosso Pai. Agora vamos lá, desleais para com o Evangelho. Aqui a repreensão de Paulo, apresentada com um tom de ironia, indica que os coríntios tinham certa disposição para dar ouvidos a falsos mestres, e esses de boa mente o tolerais. Então eles estavam ouvindo ensinamentos errados. Irmão, muito cuidado. Ah, mas desce fogo. Irmão, uma das coisas que o falso profeta vai fazer é descer fogo. Ah, mas faz curas milagrosas. Meu irmão, a maior glória da sua vida é você ter aceitado Jesus como teu Salvador. Esse é o maior milagre da tua vida, e ter o Espírito Santo na vida. Não vai atrás desses movimentos, você tem a palavra de Deus. E aqui estão os falsos mestres. Primeira coisa que ele procura é te demover da santidade, porque há muitas pessoas enganadas, e que naquele dia vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz. Afastar-vos de vós, nunca vos conheci. Afastar-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A mente deles estava sendo desviada por hereges que pregavam outro Jesus. Diziam conceder espírito diferente do Espírito Santo e pregavam um evangelho diferente. Paulo não estava preocupado com a forma como agiam, mas com a essência da mensagem que anunciavam. Se os coríntios viessem a submeter-se a esses homens, estariam sendo desleais para com o evangelho de Cristo crucificado que lhes havia sido anunciado. Irmão, conhecer a palavra, praticar a palavra, você vai ficar cheio do Espírito Santo e vai discernir, porque o Espírito Santo vai te dar o discernimento das coisas que são de Deus e que não são. Vamos lá, desleais para com a verdade, o verso 5 ao 6. A deslealdade dos coríntios atingiu outro nível, a verdade. Porque ao aceitarem as mensagens pregadas pelos falsos apóstolos, aqueles que anunciavam um evangelho diferente, está lá em 11:4, e aqui o apóstolo chama de ministros de Satanás, está lá em 11, 14 e 15, estavam negando a verdade que lhes havia sido transmitida. Você conheceu a verdade? Não abra mão dela. Ah, mas não tem mais, não. Temos a palavra, temos o Senhor e temos uma missão de levar esse evangelho a todos. Ao afirmar em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, Paulo não está concordando que são iguais a ele próprio, está apenas dando resposta à afirmação deles. O apóstolo reconhecia que era falto no falar, isto é, não se comparava com os oradores da época que bem empregavam a retórica e a eloquência ao falar em público. Paulo sempre procurou ser aquele homem humilde, comunicar e se tornar entendido por todos. Então vinha aqueles falsos doutores com aquela retórica, com tanta coisa que entusiasmava. Olha como esse homem é entendido. Cuidado, a verdade é uma só, está ao alcance de todos, e glória a Jesus por isso.
Contudo, no conhecimento, Paulo era superior. E sobre isso, os crentes coríntios podiam dar testemunho, pois haviam recebido dele o conhecimento da fé cristã. Vamos lá. O obreiro e a remuneração. Estou dando para vocês todo o assunto do capítulo 11, amém? Está do versículo 7 ao 15 e o 20. Em continuidade à defesa do seu apostolado, Paulo respondeu às críticas contra a prática adotada com relação à remuneração financeira do ministério enquanto esteve em Corinto. Ele estava convicto quanto ao seu proceder e não tinha intenção de mudá-lo. Os falsos mestres, entretanto, tiveram um comportamento inadequado. Vamos conhecer agora o comportamento adequado do obreiro. Vamos aprender? Vamos lá, é do 7 ao 11. A pergunta com que iniciou a sua defesa deveria levar os coríntios a refletirem sobre o próprio modo de agir. Você tem que ver como seu líder age, porque, irmãos, às vezes a gente fica encantado, mas lá e etc, tantas revelações. Cuidado, veja o que de fato tem te dado vida, tem te sustentado, tem te libertado, tem te colocado na casa do Senhor. Vamos ao primeiro ponto para o obreiro adequado. Vamos lá. Agiu com humildade. Está lá 11, 7 a 9. Em Corinto, Paulo trabalhou como artesão, fabricando tendas a fim de prover o seu sustento. Está lá em Atos 18, 1 a 4. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se Paulo com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Talvez esse modo de agir humildemente não tenha sido compreendido, porque os gregos consideravam degradante que um filósofo ou um professor se dedicasse a trabalhos manuais para prover o seu sustento. Paulo sabia disso, razão porque pergunta se havia cometido algum pecado com tal procedimento. A sua intenção foi exaltá-los ao anunciar-lhes gratuitamente o Evangelho. Iracema Bittencourt, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Irmãos, é isso aí, nós não podemos achar que estamos vendendo o Evangelho. Obviamente que digno é o obreiro do seu salário, mas queridos, nós não podemos fazer tudo, né? Eu fiz alguns cursos, botei aí à disposição dos irmãos, enquanto eu cobro, não vou te cobrar nada, meu irmão. Isso daí vem de Deus, é para você. Alguns colegas, até de outro ministério, pastor, eu estou usando sua live, eu posso usá-la lá na minha igreja? Eu falei, meu irmão, isso é de domínio do Senhor. Eu tenho me provido de companheiros também com mais experiência do que eu para montar esses trabalhos. Então é de Deus, para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus. Não tem nada para cobrar. Amém? Na realidade, os coríntios não foram capazes de perceber o sacrifício que o apóstolo fez enquanto os evangelizava. A palavra despojar, usada aqui pelo apóstolo, empresta ao seu argumento o sentido de uma atitude que muito lhe custou. Mas a verdade é que Paulo precisou contar com a ajuda de outras igrejas, está lá em 2 Coríntios 11:8, a fim de que o evangelho chegasse a eles sem nenhum custo. Porque às vezes a gente diz, não me custou nada. Cuidado. A salvação é de graça, não é de graça não, é de graça para você. Mas custou o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Daí a necessidade de valorizarmos muito essa nossa posição que nós temos em Deus através de Cristo Jesus. Porque, queridos, o preço foi caríssimo. Por isso é que Pedro diz, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado. Cada um de nós deveríamos levantar de manhã e dizer, Senhor, muito obrigado. Hoje é o primeiro domingo, todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista vão assentar-se à mesa para agradecer a Deus por Jesus que nos foi dado. E nós temos muita alegria, logo mais estaremos lá fazendo esse trabalho. Queridos, no dia de Santa Ceia, a gente pega o cálice e olha para o cálice e diz, ó Senhor,
muito obrigado, porque aqui simboliza o teu sangue que foi derramado por nós. Na hora que vamos comer o elemento pão, a mesma coisa, queridos, porque é um dia de gratidão, é um dia de nos alegrarmos, é um dia de nós fazermos, como disse Isaías no capítulo 53, meditar em todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Isso tem que ser, e ser gratos a Deus sempre, porque você recebeu de graça, mas Ele pagou o preço por você. Glória a Deus por isso. O versículo seguinte esclarece melhor o pensamento de Paulo. Mesmo quando esteve em privações, em nada foi pesado aos coríntios, porque havia recebido dos irmãos da Macedônia o sustento que lhe era necessário. Está lá em Filipenses 1,5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, Filipenses 4,14, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Enquanto os coríntios estavam recebendo a palavra, os filipenses estavam sustentando, não é, Paulo para fazer o trabalho. Que alegria, irmãos, nós ajudarmos no dia de missões, levantarmos as nossas ofertas para sustentar os obreiros que estão levando a palavra no campo. É muito, muito importante isso. Por isso que você deve ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, participando das ofertas alçadas por tudo que vamos fazer. Nós estamos aí levantando, comprando um sítio com quase 100 mil metros quadrados de terra, onde vamos fazer, não é só pensando nos encontros, onde vamos fazer um tempo para receber, não. Nós estamos pensando em ter um lugar lá para recuperar pessoas. Nós estamos pensando, segundo o nosso presidente São Paulo Sul, Paulo Francinetti, de ter lá um abrigo para os pastores que não têm onde morar. Há muitos pastores que já foram jubilados ou estão sendo jubilados, moram numa casa com um saláriozinho, pagando aluguel. É nossa visão ter lá um ambiente para eles. A nossa visão é grande, é arrojada, irmãos. Você tem que orar por nós e nos ajudar também. Amém, queridos? Tudo deixa crer que dentro desse mês de julho nós fechamos o negócio lá e aí vamos fazer um grande culto, né? Lançando a pedra fundamental naquele lugar. E vai ser muita glória, queridos. E é assim. E ali preparar obreiros, né? Onde estamos vendo o pastor Paulo Roberto, que é o nosso presidente de missão São Paulo Sul, também, que o pastor de São Miguel Paulista também tem o seu ministério de missionário, e o Paulo Roberto com as igrejas de São Paulo, e eu com o ministério de São Miguel Paulista. Mas ele estava falando a necessidade de treinar aqueles que serão enviados, e nós teremos um lugar, sim, também para essas preparações, dando instruções, como já está acontecendo. Então a nossa visão é ampla, né? Mas voltando aqui, os filipenses, bem sabeis, também vós filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou receber, senão vós somente. Mas, irmãos, é muito bom dar. É o 20:35 do capítulo de Atos. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Porque quem recebe precisa, e quem dá é porque Deus tem dado, tem provido. Fique alegre. A minha maior alegria é poder ajudar, irmãos. Hoje eu estou aqui abençoado, então eu posso ajudar, eu quero ajudar, não é isso? E você deve ter essa alegria, porque quanto mais você ajuda, mais Deus te dá condições de ajudar. E quanto mais você se fecha, você fica limitado só no seu, né? Como disse alguém comparando a galinha com a águia. Diz que a visão da galinha era ciscar só ali no terreiro dela, né? Cisca ali, e tem o galo lá que toma conta daquelas galinhas, porque já a águia não. A águia voa alto, né? Qual é a região que ela tem como terreiro dela? Às vezes é uma cidade inteira. Se você quiser grandes obras, se lance para fazê-las, porque você tem um Deus que é todo poderoso. Quem está te fazendo isso é um homem que não tem nada, mas Deus tem dado todos nós aquela visão de águia. E aí eu vou me lembrar do saudoso pastor José Valério, que ele disse assim: qual é a tua visão? É de águia ou é de galinha? A galinha cisca o seu terreiro, a águia tem uma visão ampla, né? Os filipenses tinham essa visão. Aleluia, glória a Deus. E quanto mais eles ajudavam, mais o Senhor os provia, porque a visão deles era ajudar. Pense nisso. Ah, pastor, eu não oferto porque eu não tenho. Será que você não oferta porque você não tem? Ou você não tem porque não oferta? Faz uma mudança aí, amém? Porque
também uma e outra vez mandaste necessário a Tessalônica, não que procure dádiva, mas procure o fruto que aumenta em vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E se fosse exigido continuar agindo desse modo, assim o faria. Aqueles falsos mestres vinham cheios de exigências e Paulo estava tranquilo. Irmãos, que glória! Você depende de Deus? Então não se preocupe, Ele é o teu provedor. Esse homem, se for contar aqui as experiências que eu já tive, como teve uma vez que eu ia levantar de manhã, não tinha nada para comer, nem para dar à minha família que estava comigo. Eu só disse uma coisa: Senhor, tu é o dono do ouro, dono da prata. Tu vai procurar alguém para me trazer dinheiro amanhã de manhã. Foi uma noite de clamor. Quando chegou de manhã, Deus mandou ir no banco tirar esse dinheiro e trazer. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mas às vezes as pessoas ficam medindo, segurando, eu vou passar, eu vou ter falta. Meu Deus, já disseram para mim, pastor, gente, por que o senhor não ajunta uma poupança? Para que poupança? Se Deus está me dando algum valor, Ele tem um objetivo e eu quero aplicá-lo no reino, para a glória do Senhor. E parece assim, quanto mais eu aplico, mais vem nas minhas mãos. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, encherá o vosso regar, vai transbordar. Aí está. E os filipenses experimentaram essa glória. Vamos lá. Agiu com verdade, é o verso 10. Esse versículo esclarece bem a razão de Paulo não ter sido financeiramente pesado aos coríntios. Ao usar a expressão, a verdade de Cristo está em mim, Paulo fundamenta a sua opção de pregar nas regiões da Acaia, da qual Corinto era a principal cidade e centro político-administrativo, sem qualquer ônus para eles trabalhar. Por que você veio? Como é que você veio? Jesus, meu irmão, preocupa comigo não. Ora, Jesus, estou na igreja de São Miguel Paulista, vou fazer 36 anos em janeiro, se eu chegar lá, mas acho que eu vou chegar. Nunca cheguei na igreja, não estou precisando não. Eu pedi ao meu patrão. Sabe quem é meu patrão? Sabe quem é o teu patrão? Sabe quem é o teu provedor? É Deus. Eu pedi a ele. Aí ele movia um como movia outro, iam lá. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, amado? Ele agia de acordo com um propósito estabelecido diante de Cristo, razão pela qual ninguém lhe tiraria esta glória de anunciar o evangelho sem lhe ser pesado. Era obrigação de Paulo a pregação e não uma opção. Agiu com amor? Tem que ser, querido. Ó. Mas o que o apóstolo havia dito anteriormente não era suficiente para calar os seus oponentes, que diziam ser a recusa de receber ajuda financeira dos coríntios uma maneira de humilhá-los e de demonstrar que não os amavam. Eles usavam Jesus, meu tempo está acabando. Visto que Paulo bem conhecia a estratégia dos seus inimigos, fez aos coríntios a pergunta retórica: por que razão e por que não vos amo? E então chama Deus por testemunha da afeição que nutria por eles. Oh, meu Deus! O comportamento inadequado de falsos obreiros. Eu dei o comportamento adequado, agora eu vou dar o inadequado, que está de 11, 12 a 15. Paulo estava determinado a não colocar fardo financeiro sobre os coríntios. E isso se justificava também diante da atitude dos falsos obreiros, que não trabalhar em um lugar sem obter lucro, como é próprio de muitos líderes. Eu vou para a sua igreja, mas quanto é que eu vou ganhar? Que casa eu vou morar? Qual é o carro que vocês vão me dar? Como é que vai ser? Queridos, foge disso aí. Não foge disso aí. Se eu não crer que Deus é poderoso para me suprir no que eu preciso, eu não vou ficar procurando igreja, não. Eu fui convidado, vou dizer para vocês diante de Deus, fui convidado para ir para o ministério, quando eu estava passando a maior prova aqui. Fui convidado para ir para um ministério que não tinha 100 membros, não, 200 membros, não, tinha 5.000 membros. Vem que o povo te ama. E eu disse, eu amo esse povo, mas eu vou ficar em São Miguel Paulista. E estou aqui, graças a Deus, muito abençoado. Vamos lá. Vamos falar dos inadequados, né? Agiam com orgulho, é o verso 12. Desejando comparar-se aos apóstolos,
Os falsos mestres gloriavam-se naquilo que não podiam. Gostariam de dizer que desenvolvia a sua missão da mesma condição de Paulo. Eles chegavam, eu sou igual ou até melhor, vai lá. Mas se desejavam ser iguais a ele em glória, então que seguissem o mesmo método. É isso que ele está, né? Com essa palavra, Paulo eliminou o orgulho deles. Vamos lá. Agiam com falsidade os mestres inadequados, né? Se fossem verdadeiros apóstolos, não hesitariam em receber dos coríntios alguma remuneração, visto que a maioria dos apóstolos aceitavam. O próprio apóstolo Paulo defendia o direito de obreiro que estão ser remunerados. Está lá em 1 Coríntios 9, 7 a 14. A opinião do apóstolo a respeito de tais obreiros está colocada nas expressões que usou para descrevê-los. Falsos apóstolos não tinham sido comissionados pelo Senhor e obreiros fraudulentos enganavam seus possíveis adeptos dizendo serem apóstolos de Cristo, mas não passavam de agentes de Satanás usando da sua própria estratégia, mostrando-se como de fato não eram. Agiam de forma abusiva. Parece que os adversários de Paulo não somente aceitavam remuneração, como também a cobravam com toda avidez. Eram tão vaidosos das próprias opiniões que não hesitavam em humilhar, criticar e ofender os que se opunham à autoridade deles. Paulo estava admirado com a disposição dos coríntios em tolerar esse tratamento abusivo dos falsos mestres e, ao mesmo tempo, recusarem as advertências que lhe transmitia com amor. Vamos lá. Vanglória do obreiro, está lá do 16 ao 19. Ali, ó, verso 16 a 19. Nos versículos indicados anteriormente, o apóstolo retomou o pedido para que os coríntios o suportassem pouco mais na sua loucura. Ele chegou a dizer, suportai-me na minha loucura. A vanglória é tolice, está lá os versos 16 a 17. O pedido foi feito de modo ligeiramente diferente. A questão é esta: se insistem em ver-me deste modo como insensato, que o façam. Essa impressão dos coríntios acerca do apóstolo era devido à ingenuidade deles ao se deixarem levar pelos falsos mestres. Paulo bem sabia que não precisava gloriar-se e que isso é ato de tolo, mas pediu que o tratassem como tal e ouvisse a sua ostentação do mesmo modo que ouvira dos outros tolos, os inimigos de Paulo. É como se abrisse um parênteses. Ele informou aos coríntios que a vanglória que estava prestes a manifestar não a manifestaria com a autoridade do Senhor. Vamos lá, ostentação e carnalidade. Luísa Torres, um abraço, querida. Bem-vinda, Deus abençoe. Um abraço nesse nosso povo do Espírito Santo. Muqui sobretudo. Boas lembranças desse lugar, hein? O que moveu o apóstolo Paulo ao ato de ostentar-se, o que considerava uma insensatez, foi a sua carne, não é? Está lá no 18. Isto é, vangloriar-se de maneira do mundo, de possuir poder e prestígio, até mesmo de experiências espirituais, sem a preocupação com o que agrada ou não a Deus. Desse modo, agiam seus adversários. Crosby esclarece bem o pensamento de Paulo, visto que muitos seus inimigos vangloriam-se segundo a carne, e seus convertidos foram seduzidos por tanta vanglória. Paulo se sente obrigado a mergulhar também no alto, a ostentação por amor aos coríntios, ainda que esteja dolorosamente consciente de que essa vanglória é pura tolice, né? Então, que os coríntios fizessem com ele o que faziam com os outros, uma vez que se achavam sensatos, que também o tolerasse como um insensato. Aqui é o verso 19. Aqui Paulo vai falar sobre as suas credenciais, né? Continuando a autoridade com a ostentação que condenava, o apóstolo apresentou suas credenciais. Iniciou, entretanto, com um pouco de sarcasmo, né? Que é uma ironia cáustica, né? Os coríntios haviam acreditado nas críticas, né? Na crítica dos adversários de Paulo, que o achavam fraco. Está lá de 2 Coríntios 10:10. O apóstolo agora, para mostrar-lhes
que estavam errados, apresentou uma situação das quais os seus adversários se gabavam. Sua experiência no sofrimento, que é tudo aquilo que lemos do verso 22 até o verso 27, né? Não vou repetir para nós ganharmos tempo, que nosso tempo já está acabando. Vamos lá. Sua preocupação com as igrejas, né? Havia um interesse sadio do apóstolo pelo bem-estar das igrejas. Havia sempre preocupação de que os fracos na fé viessem a tropeçar e cair por causa do mau comportamento dos que se achavam fortes. Como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 14, 1 a 12, 1 Coríntios 1 a 13, você pode ler que você vai entender melhor. Suas experiências de submissão. Irmão, submissão. Você sempre tem que aprender a ser submisso ao Senhor, ser dependente do Senhor. Paulo então vai explicar isso do verso 30 ao 33, eu já estou encerrando. Apelando a Deus como testemunha de que era verdade o que dizia, não é? Está lá no verso 31, Paulo relembra o momento mais humilhante de sua carreira, está o verso 32 e 33, e conta a história de Atos 9, 23 a 25. Talvez tenha sido essa a sua primeira prova de vergonha da perseguição. E eu concluo com essa palavra. Maurício Natanael, querido, um abraço, bem-vindo, Deus abençoe. Primeiro, vamos lá, agora eu estou concluindo. Pense em situações da vida cristã em que temos sido desleais para com Deus o Pai, para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Evangelho e para com a verdade. Como podemos corrigir, irmãos? Que essa aula de hoje possa nos despertar para isso. Nós precisamos de meditar nessa palavra, pedir o Espírito Santo, me faz entender, pedir força para praticar, e assim você vai mostrar que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que está aqui vivendo para a glória de Deus, você não tem nenhum interesse pessoal. Eu louvo o Senhor que eu estou indo morar com o Senhor na eternidade, o que faço aqui faço para a glória de Deus. Mas pastor Gênesis, o Senhor está se exibindo nas lives, lá o Senhor e tal. Meu irmão, eu me exibindo, eu quero servir o meu Deus. Também não vou me preocupar com as críticas, não, porque as críticas só nos levam a esmorecer, a desanimar. Olha para Jesus. Então vamos nos corrigir. Vou repetir. Pense em situações da vida cristã em que temos sido desleais para com Deus o Pai, para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Evangelho e para com a verdade. Como podemos corrigir isso? Vamos para o 2, eu estou encerrando, né? Ao examinar a experiência do apóstolo Paulo, quais seriam as credenciais recomendáveis para os obreiros? Ele deu as credenciais dele, o sofrimento, as lutas, as provas, o trabalho que ele teve que fazer para abençoar o povo. Está aí Maísa Mara Lessa Souza, Simone Braga, glória a Deus, que prazer ter vocês comigo nessa live, Deus nos abençoe. Então, queridos, está aí, olha para trás. Alguém disse com muita razão, nós entendemos a vida olhando para trás, mas nós vivemos a vida olhando para frente, amém? Então, guarde essa palavra no teu coração. Pastor Gênesis fez, meu tempo acabou, mas eu louvo a Deus. Aí está o que eu extraí do capítulo 11 de 2 Coríntios. Amém, queridos? Deus abençoe. Estou muito alegre com a presença de vocês. Hoje eu estou aqui com tudo aí, todos presentes aí. Deus abençoe vocês. Guarde essa mensagem. Passa para quem você puder. Compartilha, porque não é minha, é de Deus. Passei 2 dias preparando essa palavra, pesquisando. Isso é minha irmã. E fiz com muita alegria. Ainda tive um problema, que quando terminei, excluí. O pastor Hélio, que é o meu ajudador, que falou, faz assim, assim, assim. Eu recuperei. Aleluia, por trazer para vocês. Estou encerrando, queridos. Mas agora eu vou chamar o hino de número 137, para depois já voltar com o nosso encerramento, tá bem? Abre o seu cantor aí no 137 e vamos agora louvar ao Senhor com este cântico. 137 do cantor cristão. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Que maravilha, vocês comigo aí. Muito obrigado. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero
a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Agora eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Então, parabéns para você. Deus multiplica os seus anos servindo ao Senhor, porque Jesus está vindo arrebatar sua igreja. Não se envolva com este mundo cheio de enganos, de ilusões, de mentiras, enfim, que luta para te tirar da presença de Deus. Abrace o Senhor cada dia, trabalhe para Ele, e daqui a pouco você vai estar na eternidade com Ele. Amém? Então, que você tenha muitos anos de vida a serviço do Senhor. Vamos citar o versículo do aniversariante, vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que... O quê? De tal maneira, para quê? Ensina-nos a contar para que alcancemos corações sábios. Amém e amém. Deus te abençoe. Hoje nós temos ainda o clamor do meio-dia. Às 18 horas o pastor Gênesis vai estar ministrando a Santa Ceia e o culto será público para você assistir conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, essas guerreiras do Senhor aí, faz um belo trabalho. De 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, aí é o nosso pastor Elci Santana com uma audiência com você e Deus. Não perca, amém? Pai Celeste, obrigado por essa escola, pelo privilégio que me desse de estar ministrando ela para os teus filhos, que tenha sido de grande proveito para eles, Pai, e que eles possam, abençoados, continuarem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe aqueles que aniversariaram esta semana grandemente, Pai. E que possam, ó Deus, estar em cada dia contando os seus dias e agradecendo ao Senhor. Abençoe os nossos cultos presenciais, logo mais a transmissão, ó Deus, do nosso culto da noite e a nossa escola na sede às 16 horas também nos abençoe, Pai. Assim oro entregando todos em tuas mãos. Eu oro, Pai, ainda te pedindo para abençoar, ó Deus, todas as igrejas do nosso ministério e todas as igrejas de Cristo na terra. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Um abraço do pastor Gênesis para vocês todos e até a próxima.